Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu respondo pelo nome de Francisca Mangiani, faço parte do movimento Cardinal Atitude. Estou aqui para partilhar uma porção da Palavra de Deus com os amados. E estaremos meditando sobre o tema que diz Escolha comer da árvore da vida. E para já estaremos lendo o livro de Gênesis, capítulo número 2, versículos 9, 16 e 17. Estarei lendo. Tome atitude para a vida de Jesus mudar e vida Deus transformar. 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Em Gênesis 1, a Bíblia nos fala da criação, nos fala da criação dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. E podemos ver que depois de Deus ter criado tudo quanto Ele criou, Ele percebeu que era bom. Podemos ver Deus estabelecendo o jardim do Éden. Deus criou o jardim do Éden e faz daquele jardim brotar todo tipo de árvore. Mas a Bíblia destaca somente dois tipos de árvore, ou duas árvores, que são a árvore da vida e a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Depois de Deus ter feito o jardim do Éden, Ele decide criar o homem segundo a sua imagem e semelhança. A Bíblia nos fala que Deus, Ele pega do pó da terra e Ele faz um boneco e sopra o fôlego de vida e o homem torna-se ser vivente. E Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, Ele decide fazer-lhe uma ajudadora ou uma adjutora. Podemos ver também Deus fazendo com que Adão caia num sono profundo e Ele tira uma parte das suas costelas para estabelecer assim a Eva, que é sua mulher, que é sua ajudadora. E Deus os coloca no jardim do Éden. Deus vai lhes ensinando tudo quanto eles tinham que fazer. Deus vai lhes dando instruções na primeira pessoa. Deus, Ele se encarregou de dizer pessoalmente tudo quanto eles podiam ter acesso, tudo quanto eles não podiam ter acesso. Depois de Deus ter ensinado tudo quanto eles tinham que saber, Deus ordenou que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer de todas as árvores, menos daquela árvore. E podemos ver também a serpente, quando chega naquele lugar e alicia a Eva. Eva também alicia seu marido. E os dois caem no pecado, eles pecam contra Deus, eles desobedecem a Deus e comem daquele fruto. E certo dia Deus desce, como era de costume ele fazer, para ter uma conversa, para ter uma interação com Adão e Eva. Quando Deus chega naquele lugar, Deus não vê a eles. E Deus chama por eles e eles dizem: Senhor, nos escondemos de ti porque sabemos ou porque conhecemos que estamos nus. E Deus perguntou a eles: como é que vocês sabem que vocês estão nus? Será que vocês comeram daquela árvore? E Adão, ele diz: a mulher que tu me deste, ela é que me fez comer, ela é que me propôs comer dessa árvore. E isso tem acontecido nos dias de hoje. Nos é apresentada a mensagem da vida, ou nos é apresentado o Evangelho, nos é apresentada Jesus, nos é apresentada a árvore da vida, e nós simplesmente decidimos abraçar a morte. Talvez você esteja se perguntando, afinal, o que é isso de comer da árvore da vida? Comer da árvore da vida é receber a Jesus, é aceitar a Jesus em sua vida, é crer que Deus mandou a Ele para que viesse morrer pelos teus pecados. A Bíblia nos fala no livro de João 3,16 que Deus, Ele amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E nós sabemos desta verdade, mas simplesmente ignoramos. Sabemos que há um Deus que nos amou ao ponto de entregar o seu Filho único. Que pai faria isso? Certamente que nenhum pai seria capaz de entregar algo de mais precioso que o seu filho. Mas Deus, Ele foi capaz de fazer isso por nós, pelo seu amor por nós. E nós temos ignorado esta verdade e decidimos andar segundo a vontade do mundo. Mas a Bíblia nos fala que nós temos que aceitar a Jesus. Vamos aceitar a Jesus, pois é chegada a hora em que Ele vem para buscar a sua igreja. E a Bíblia nos fala que aquele que não tiver aceito a Jesus, ele não é digno de herdar o reino dos céus. Vamos aceitar a Jesus, vamos receber a Jesus em nossas vidas. Talvez você até cresceu numa família cristã, talvez já te apresentaram a mensagem da vida e você simplesmente ignorou. Mas eu venho te dizer neste dia que aceita a Jesus. Este é o momento de aceitar a Jesus. Se você ainda não aceitou a Jesus, faça isso o mais rápido possível. Procure a Ele, pois Ele já está disponível para entrar em seu coração e reinar. A Bíblia nos fala no livro do Apocalipse que Ele está à porta e bate. Aquele que ouvir e abrir a sua porta, Ele entrará em sua vida e Ele ceará com Ele. Então, este é o momento certo, meu amado.
Procura aceitar a Jesus o mais rápido possível, pois a sua vinda se aproxima. Eu espero que esta palavra ela tenha ganho um espaço em seu coração, que o Espírito Santo possa falar contigo, que o Espírito Santo possa te convencer. Eu como pessoa, eu como ser humano não tenho essa capacidade de te convencer tudo aquilo que eu falei, mas que o Espírito Santo ele te convença de que é importante, de que é necessário lhe aceitar, é necessário aceitar a Jesus em sua vida, pois Ele é a fonte da vida. E a Bíblia nos fala que aquele que aceitar a Jesus, ele terá ganhar vida, e não somente vida, mas vida em abundância. Então, meu amado, vamos aceitar a Jesus. Procura uma igreja evangélica, uma igreja onde se prega a palavra, e vai para lá e de certeza será direcionado ou será ensinado tudo aquilo que tu precisa fazer. Esta é a palavra que eu tinha para os chamados para o dia de hoje. Espero que Deus possa abençoar a todos. Amém. Tome atitude para a vida de Jesus mudar e vida de transformar.